tromboses venosas. Depois, junto nessa parte venosa, que a gente poderia dizer venolinfática, os edemas, os linfedemas de membros inferiores, acompanhados ou não das famosas úlceras de perna, aquelas feridas que muitas vezes se encontram as pessoas caminhando na rua com um paninho amarrado junto à canela, junto ao tornozelo, que são extremamente desagradáveis, dolorosas, mal cheirosas, trazem um problema econômico e também afetivo bastante grande, né? E da parte arterial, ainda o paciente diabético, acompanhado do tabagista, que vai ter a doença arterial obstrutiva periférica, doença grave, doença que mutila, doença que faz perder as extremidades, seja pé, seja dedo, ou até muitas vezes a perna, né? Então, ainda altos índices de amputação nos dias de hoje, em virtude desse quadro. E o que o senhor sugeriria para os telespectadores no sentido de prevenir esses tipos de patologia, esse tipo de situação, de doença? As patologias vasculares, elas são muito fáceis, o diagnóstico, a percepção de que alguma coisa está errada. Porque se você começa a inchar os seus pés, você percebe que alguma coisa não está funcionando bem. Não é o habitual ter os pés inchados no final do dia. Se começam a surgir veias dilatadas nas pernas, também são os primários sinais da chegada do surgimento de varizes, né? Um inchaço súbito, de uma hora para outra, perna direita ou perna esquerda, dificilmente as duas, mas uma perna que fique muito inchada, arroxeada, endurecida, tudo isso são sinais de que está acontecendo alguma coisa com a sua circulação. Então é muito importante que vá em busca de um atendimento médico. Não necessariamente no primeiro instante um vascular, pode-se ir à unidade de saúde, pode-se ir ao clínico geral, e então a partir daí começa-se uma investigação. Do ponto de vista arterial, já é um pouco mais complexo, mas igual, uma perna que subitamente perde a temperatura, começa a doer e a dor não alivia, não cessa com mais nenhum tipo de medicamento, uma caminhada que antes se fazia normalmente e agora já não consegue caminhar poucas quadras porque a barriga da perna começa a ficar dolorida e tem que parar a caminhada, esses também são os primeiros sintomas de que alguma moléstia arterial está acontecendo. O paciente diabético, diabetes é uma doença que é silenciosa e que as pessoas ficam um pouco rebeldes ao tratamento justamente por não sentirem nada, mas ela vai estragando os vasos, vai estragando as artérias dos olhos, dos rins, do cérebro e das pernas, dos pés. Então, quando surgem os primeiros já sintomas de uma isquemia pelo diabetes, já é um estágio bastante avançado da doença. Então, o diabético tem que ter o rigoroso controle dos seus níveis de glicemia, tem que controlar na alimentação, tem que fazer exercício físico, né? Caminhar. Existe uma propaganda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é muito feliz, que diz: mantenha-se em circulação, né? Por quê? Porque nada é mais dinâmico que estar caminhando. Você vai ativar toda a sua circulação de todos os seus tecidos. Isso é uma coisa muito comum e é uma proposição ótima para as pessoas poderem fazer algum exercício, né? Quem não pode caminhar, que vá numa academia, caminhe numa esteira ao menos, mas ao menos está fazendo um exercício e está se protegendo de ter problemas mais sérios em relação à circulação, né? E o cuidado com a diabetes, né? Ela realmente é muito complicado a manutenção de um controle da diabetes. E pelas restrições que isso faz as pessoas ter, existe uma dificuldade maior ainda, né? Sim, sem dúvida. A questão toda do diabetes preocupa muito. Por quê? Porque com o avanço da obesidade, as doenças dislipidêmicas, há um aumento da incidência do diabetes. E há, sem dúvida, no paciente obeso, e nesse quadro até me enquadro dentro disso, o paciente obeso ele é um pouco ou muito relapso com a sua saúde.
e por não sentir nada, ele não leva muito em conta. O hábito de ir ao médico ainda é um hábito bastante pouco, vamos dizer assim, pouco cultivado no Brasil. Ir ao médico quando está doente e olhe lá. Se nós não conseguirmos melhorar com alguma terapia caseira, ou quem sabe passando na farmácia, então vamos, em último caso, no médico. Eu sei, eu entendo, a saúde pública está doente no Brasil e isto é uma coisa cultural, né? Ir ao médico significa procurar doenças, encontrar doenças, isso não agrada a ninguém. Mas então o diabetes é muito lesivo da parte circulatória, traz danos irreparáveis ao organismo e ele deve ser encarado como uma doença grave. Por quê? Porque o diabetes leva à perda de tecidos, leva à perda de membros e leva à morte. Vamos prevenir e vamos buscar auxílio para a prevenção dessas doenças com profissionais que sejam realmente capacitados para isso, né? Doutor Luciano, nós vamos fazer um intervalinho e eu vou conversar um pouquinho com o senhor sobre como está a situação dos médicos atualmente aqui no Brasil.